falei do versinho, porque quando a gente fala de amor, a gente já pensa em casamento, certo? E nem sempre o amor está no casamento. Deveria, mas não está. Amém? E não é só porque você é casado que você entende o amor. Amém? Vou devagar, tá bom? O amor, queridos, é uma das maiores forças e poder transformador desse mundo, mas também é o menos compreendido. Jesus, por causa do amor, conseguiu transformar gerações. E mesmo nós sabemos do poder de transformação do amor, é o que nós menos conhecemos. Satanás, ele luta com todas as forças que ele tem para que você não encontre, não conheça e não viva o amor. Bem, Satanás pode até deixar você prosperar com as bênçãos de Deus, tá bom para ele. Pregar no nome de Deus, até tá bom para ele. Mas você começar a descobrir o amor, ele já começa a se preocupar com você. Porque ele sabe que quando você descobre o amor, você começa a viver como Deus viveu na terra. Amém? Então eu quero falar bastante sobre isso. Esta noite é a continuação da semana passada. Quantos estavam aqui semana passada? Quantos receberam o conhecimento disponível semana passada? Eu não vou perguntar para quem não estava para não se ofender, amém? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu li Oséias 4:6, todo o versículo. E lá fala o seguinte, nas minhas palavras resumindo: o conhecimento está aí, está disponível, pronto para ser adquirido. Mas se você não descobre, se você não adquire o conhecimento, você sofre pela sua ignorância. Amém? Fala para o seu irmão assim, não esquece. Semana passada foi falado que o seu maior problema é o que você não sabe. É a sua ignorância. Você sofre porque você não conhece a palavra. Mas não se preocupe. Ignorância tem remédio. Amém? Foi bom? Falou com você? Então aplaude a Jesus por isso, amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero começar com um versículo que está em 1 João 4:8. Nós temos ele no quadro, você pode lançar. Amém. Esse foi o versículo. Tem o versículo ou não? Não? Então vamos ler. Abra aí 1 João. Sabe por que João foi conhecido como... Como ele foi conhecido? Apóstolo do amor. Sabe quem é que disse isso? Ele mesmo. Sabe por que ele disse isso? Não, vocês não querem saber? Então não vou falar. Não? Quer saber não? Tá bom. Então vamos só ler o versículo. Sabe por quê? Porque... Sabe por que ele falou que ele era discípulo do amor? O apóstolo do amor? Porque ele entendeu o amor de uma forma que os outros não entenderam. Amém? Você é a sua revelação da palavra de Deus. Essa é fresquinha. Senti agora. Eu vou repetir para que vocês não percam a bênção. Você é a revelação da palavra de Deus. Qual é a revelação que você tem? É o que você é. Amém? Pastor, não tem uma revelação, então busca, tem remédio. Amém? Vamos lá, João 4:8 está escrito o seguinte. Acharam? 1 João 4:8. Quem achou diz amém? Está escrito ali, ó. Quem não ama não conhece a Deus. Repete comigo. Quem não ama não conhece a Deus.
Então tem muita gente que não conhece a Deus. Tem alguém aqui que é a primeira vez que ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus? Tem alguém aqui? Todos já ouviram falar de Deus pelo menos uma vez? Jesus? Conhece a palavra? Amém. Então essa palavra é para nós, amém? Amém. Não é para aqueles que estão lá fora. Deus não fala com quem está fora, Deus fala com quem está dentro. Amém. Dentro do projeto dele, dentro dos planos dele, amém? Então eu estou dizendo o seguinte: quem não ama, não conhece, não conhece, pois Deus é amor, amém? Quer conhecer a Deus? Você pode dizer para mim assim: pastor, mas eu conheço a Deus porque eu fiz o pré-encontro, eu fiz o encontro, eu fiz o pós-encontro, eu fiz escola de formação de profeta, eu fiz intercessão, eu fiz escola de líderes e, pastor, agora eu já estou engatilhando para fazer Libertadores. Você fala: uau, você deve ter estudado bastante, amém? Só que eu vou falar uma coisa para vocês, queridos: tem tanta gente que estuda a palavra de Deus, sabe, e você não vê frutos bons dessa pessoa. Uma ou outra ali sai mirradinho, uma coisa boa, uma outra coisa, mas você não vê que a árvore produz bons frutos. E aí você fica perguntando: então o que está acontecendo? Se ela estudou tanto sobre Deus, por que os frutos não estão fluindo? Não são frutos bons, porque ainda continua vivendo coisas ruins, amém? Então, põe o próximo. Vocês podem anotar, tá bom? Eu posso decidir por Deus e mesmo assim não ter o ágape. Por isso muitos filhos de Deus estão se divorciando, amém? Queridos, quem conhece a Deus, quem vive o amor de Deus, é difícil entrar contra a palavra de Deus. Você vê hoje, é incrível, eu não vou nem falar dos membros, mas pastores divorciando a monte, pastores indo embora com secretárias. Misericórdia, o que elas têm, né? Impressionante, né? E você vê, conhece tanta palavra de Deus. Queridos, a gente pode estar dentro da igreja, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, dizer que tem Deus, não é porque Ele entra, mas mesmo assim não ter o amor. Porque o amor não é só receber Jesus. O amor, querido, você precisa conhecer. É o que eu venho falando na semana passada. Se você não pegou, nós vamos dar jeito de arrumar os DVDs. Amém? Escute bastante, amém? Porque eu já falei sobre isso, só estou dando uma pincelada, amém? Então, querido, a gente pode decidir, viver aí, dentro da igreja e não conhecer o amor de Deus, amém? Porque o amor de Deus não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você aceitou Ele como Senhor e Salvador, você pode ser salvo. Pastor, o ladrão da cruz, ele foi salvo? Eu acredito que sim. Mas isso não indica que ele viveu o amor de Deus. Amém? Está entendendo? Ele foi salvo. Ser salvo é uma coisa, viver uma vida em abundância, que é uma vida de amor, é outra coisa. Amém? Vamos lá, continua. Pode ir para o próximo. Vocês estão vendo? Apaga rapidinho a luz decente, só para eles verem aí. Eu acho que eu vi um gatinho. Desce. Aí, vamos evitar mexer no rico. Estamos assim nos relacionamentos. Na verdade, é engraçado, queridos, que o marido chega em casa e é assim que a mulher recebe ele. E aí o marido responde da mesma forma. E aí olha para os filhos. Assim que a gente dá bastante risada, mas nós temos vivido isso dentro da nossa casa. Irmão com irmão, pai com filho, filho com mãe, marido e mulher. É assim que nós estamos vivendo dentro de casa. E aí nós lançamos até um dito popular, Nosso relacionamento é como cão e gato, E assim,
Queridos, uma pessoa para se casar, no mínimo, ela ama a pessoa. Certo? No mínimo. Ou ama alguma coisa da pessoa. Ou alguma coisa que a pessoa tem, amém? Alguma coisa ela ama, não é possível, amém? Por que você casou com ele? Ah, porque não tinha outro. Né? Não é bem assim. Geralmente você tem uma opção aí no decorrer da vida, né? Talvez você não tinha outra opção, né? Assim, né? Tinha que casar logo e sair de casa, né? E aí eu já convidei vocês a lerem aquele livro lá, o primeiro livro, né? Então, queridos, estamos assim nos relacionamentos e eu vou falar pra você, queridos, chega uma hora, querido, que casamento não resiste isso. E não é porque não se ama. Tá entendendo? Às vezes o pai, o filho, a mãe tratam os filhos dessa maneira, não é porque eles não amam os filhos. É porque tem alguma força muito mais forte dentro do casamento que está levando eles a se tornarem assim. E eu vou falar uma coisa pra você: Deus não criou o casamento assim, Deus não criou o relacionamento assim. Amém? Então como que Deus criou? Foi o próximo. Eu sabia que vocês iam fazer isso. Eu tinha certeza. Amém? Queridos, o amor desarma. Amém? É mais ou menos assim, né? No relacionamento, eu preciso de uma voluntária. Pode ser minha irmã mesmo. Vem cá rapidinho, você está aparecendo comigo mesmo. Consegue vir? Então, preciso de uma voluntária por quê? Como que nós vivemos nos relacionamentos hoje, queridos? Vivemos mesmo. Pode subir aqui. Isso. Ela tá linda hoje, né? Ontem ela tava fofa. Hoje ela tá linda. Amém. Vem aqui. Vocês estão vendo a Samara? Faz de conta, vira de frente para mim. Faz de conta, nós vivemos um relacionamento de casados. Amém? E o relacionamento de casados que nós vemos de mais ou menos de uma forma assim. É como como que chama aquela corda de cabo de guerra. Eu ia falar cabo de força, né? Mas é cabo de guerra. E vivemos no relacionamento. Como está o relacionamento? Pastor, nós estamos em guerra. Amém? Por quê, queridos? Tem alguns princípios que estão sendo quebrados. Então nós vemos assim: segura o cabo de guerra aí. Não vai perder não, porque a mulher dentro do relacionamento, ela é pesada. Amém? Não mexe só força física, amém? Força física é onde já era, né? Já não estou vivendo mais o que se deveria viver. E aí, a gente vive assim, ó. Bem, eu levei café na cama para você ontem, né? Mas hoje eu quero, né, que você faz tal coisa para mim. E aí, né, aí ela pega, mas eu cuidei das crianças para você. E aí fala assim, mas eu tô pagando as contas. Mas eu fiz a janta. E aí? Mas você não esquece que há um mês atrás eu te levei no shopping, né? E aí ela fala assim, mas e aí que vocês começam a viver, né? Começam a viver uma situação, queridos, aonde um puxa o outro para se realizar no casamento. E aí, enquanto a corda aguenta, né, a gente vai puxando para o seu lado. Só que chega uma hora que a corda fica velha, junto com as pessoas que estão no relacionamento. Amém? Mas se eu começo a puxar de um lado, ela puxar do outro, vai chegar uma hora que a corda ela não aguenta. Tá bom, nega? Deus abençoe. Uma salva de palmas para essa linda mensagem. E em breve vai constituir uma família, amém? Porque ainda ela é um casal, né? Família é quando vem um filho, amém? Vai chegar lá, amém? Então, queridos, o casamento, o relacionamento, até mesmo a vida solteira, já é assim. O relacionamento de pai e filho é assim. Cada um puxando para o seu lado. E por que eu quero que vocês entendam? Porque isso é importante vocês entenderem. Que quando, queridos, a gente está no cabo de guerra e aí o conflito está armado, o que você faz? Desarma. Não desarma para ela cair, entendeu? Tá puxando lá e ela cair. Não, desarma. Amém. E aí, queridos, há uma oportunidade de vocês começarem a viver algo diferente. Viver situações diferentes. Concorda comigo que você vive hoje aquilo que você tem plantado?
Eu vou falar só um pouquinho mais duro, tá bom? Mas é só um pouquinho, tá bom? O que você vive hoje só é um resultado do que você sabe. O seu conhecimento te levou a viver aquilo que você vive. Você não pode esperar nada mais do seu relacionamento, porque o que você sabe é o que você vai viver. Está entendendo? Então, queridos, o que você precisa fazer? Mudar. Como, pastor? Eu vou falar bastante sobre isso. Coloca lá. Vê se tem outra aí. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Que bonitinho, né? Vocês estão vendo? Apaga um pouquinho a luz. Ei, sapinho! Não, vocês estão vendo o sapo? Amém? Então vamos lá, queridos. Amor, queridos, é uma escolha sua. Amor é uma decisão. Amém? Você simplesmente, decide amar. Você não decidiu casar? Não foi uma escolha sua? Nós estamos no pleno século XXI. Ninguém apontou uma espingarda na sua cabeça e falou assim: você vai casar com a minha filha, porque se você não casar com ela, você vai levar um tiro na testa. E ele fala assim: tudo bem, senhor, eu vou casar. Você descobriu a minha filha, em outras palavras mais antigas, Você descobriu ela, então você vai casar com ela e vai viver com ela até que a morte separe. Antigamente funcionava. Ele falava assim: bem, se até que a morte separe, se eu separar, o sogro vai vir atrás. Então é melhor ficar casado mesmo se eu quiser continuar vivo. Amém? E não deixa de ser um princípio espiritual, amém? Então, queridos, amor é uma decisão, mas não só decidir porque você decidiu casar com a sua esposa. Muitas pessoas decidiram casar e por que divorciaram? Mesmo aceitando Jesus. Tem tanta gente que tem Jesus no coração, e divorcia. Amém? Se você é divorciado, aprenda hoje para viver uma vida melhor. Amém? Se você não é divorciado, procura aprender antes. Amém? E se você não chegou ao casamento, você é um abençoado de Deus. Glória a Deus. Amém? Porque você está chegando com o jogo de ferramenta. Lembra do jogo de ferramenta? Agora você vai aprender a usar o jogo de ferramenta. Está entendendo? Então, queridos, não é só decisão, porque hoje muitas pessoas decidiram casar e passa-se tempo, decidem se separar. Então, só decisão, o amor não funciona. E como eu falei na semana passada, o amor não deixa o relacionamento estável, não estabiliza o relacionamento. O amor não sustenta o relacionamento para sempre. Está entendendo? Se você casou, é porque antes você estava em amor. Amém? E hoje você separou, por quê? Acabou o amor. Está entendendo? Então, queridos, não basta apenas você ter um amor, decidir por isso. Você precisa de decisão. Continua. Mas o que está escrito ali? Conhecimento. É incrível, queridos, que nós achamos que a dor no casamento vai nos ensinar muito, mas dor não ensina. Esse vai aprender pela dor. A dor não ensina. A dor, queridos, é um estágio que você passa na sua vida, que ela produz um desejo de mudança na sua vida. Ela apenas produz o desejo. Você apenas começa a falar assim: preciso de algo, preciso de um remédio. Está entendendo? Ela não vai curar a situação, mas ela vai despertar um desejo de buscar algo novo. E quando você começar a buscar algo novo, você vai começar a pesquisar, a entender, a conhecer, a ler, a estudar, a ver vídeos, começar a ver coisas que vão trazer conhecimento para a sua vida.
E o conhecimento transforma situações. Só o que transforma vidas é o conhecimento. Jesus disse assim: conhecereis e ela muda. Conheça a verdade que você sai dessa situação. Você vai se liberta dessa situação. Não é sofrereis até o fim e sereis, livres da situação. Existe um dito que nós falamos assim, que quem não vem pelo amor vem pela dor. Aplicando isso no contexto de Deus, nós chegamos, que nem eu fiz o versinhos no comecinho, porque Ele me amou, hoje eu amo porque Ele me amou, então eu fui pelo amor, amém? E as pessoas acham que Deus vai pegar a pessoa e vai pisar na pessoa. Você vai vir para a igreja, vir para os meus caminhos. Isso está completamente equivocado. Nós somos pisados na vida por causa das situações da vida, porque o mundo jaz do maligno, não porque Deus coloca sobre nós situações difíceis, situações impossíveis que nos traz até Deus. Está errado. Está errado essa frase que nós vamos vir, Deus, pela dor. A dor, ela vai te incomodar a buscar o conhecimento, e através do conhecimento você vai chegar no amor de Deus. Não porque Deus está te pisando, não porque Deus está apertando. Deus está te apertando, eu estou vendo, eu profetizo e Deus não aperta ninguém, queridos. O único que já fez o que tinha que fazer foi Jesus. Então nós chegamos até Deus não pela dor, mas pelo resultado de uma busca do conhecimento de Deus. Nós chegamos a ter o conhecimento do amor dele. A dor apenas nos dá está doendo, preciso fazer algo na minha vida. E tem gente que vive 20 anos na dor no relacionamento e não aprende. Por que não vive? Depois de 25 anos de casado, 30, 40 é meio difícil, né? Mas depois de tantos anos de casado, passam a crise, falam crises dos 7 anos. Não sei, eu nunca li isso na Bíblia, mas não sei se tem, eu estudei as crises dos 7 anos, né? E aí eu falo para vocês assim, passam tantos anos na dor e não aprende. Por quê? Porque a dor não vai ensinar. Ou seja, você apanhar no casamento não quer dizer que você vai aprender. Amém? Você precisa buscar conhecimento. Versos 4:8 de João 4:8, o 7 e o 8 diz que nós temos amor porque nós escolhemos e nós conhecemos o amor. Existem 2 princípios importantes para viver o amor. Não dá para viver o amor sem conhecimento. Você não vai conhecer a Deus. Amém? Então você precisa ter o conhecimento de Deus, e a decisão é decidir a sua opção ser o amor. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos para frente então. Aproveitar que estão entendendo. Só o ágape pode tornar nossos relacionamentos permanentes. Os outros são provisórios. Queridos, quando você passa uma situação de traição, queridos, eu acredito que é uma das maiores dores que se pode ter. Se a gente já sente uma dor de traição de um amigo, imagine de uma pessoa que é o mesmo que você, um só com você. Amém? Mas, querido, toda situação, ela precisa ser compreendida para se viver. Amém? E como nós falamos dos outros amores, o amor eros não vai segurar a situação. O amor do desejo carnal, sexo, não vai resolver, não vai segurar essa parada. O amor de amigo, filéu, o amor storge, amor de relacionamento familiar, não vai resolver a situação. O único que vai manter a pessoa firme em amor, é você conhecer a Deus. É o amor de Deus. Porque tem muita gente que está junto com outra pessoa, mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela ainda sente a dor da traição. E eu vou falar uma coisa para você, queridos. Deus não criou você para viver com essa dor.
Essa dor pode ser resolvida quando você adquirir o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vai tirar essa dor, vai te libertar dela. Porque o amor ágape, queridos, ele transforma no mais profundo da sua vida. Ele entra onde só aquela dor conseguiu entrar. Além das palavras que nós ouvimos quando nós somos traídos ou nós sofremos, ele vai lá no profundo. Então o conhecimento desse amor vai te trazer armas, né? As ferramentas para resolver o problema. Está entendendo? Ótimo. Vocês vão entender melhor quando eu estiver falando um pouco mais sobre Deus. Continuando. Dor não produz mudança, apenas o desejo de mudar. Continua. O amor é medido pela quantidade de tempo que você está disposto a pagar. Amém? Queridos, amor existe preço. Na vida, na verdade, tudo existe preço. Tudo existe preço na vida. Repete comigo assim: tudo existe preço, na vida. Se eu não pagar antes, eu vou pagar depois. Você isso que eu ia falar, você já foi fazer compras com dinheiro no bolso? Você fala assim: eu quero comprar essa mercadoria à vista. E você já foi fazer compras e fala assim: eu quero fazer um carnezinho. Você consegue ver a diferença de um para o outro? Quando você tem o dinheiro à vista, você pode negociar. Você pode conversar com uma pessoa sobre a melhor maneira de se pagar com desconto. Eu quero tanto desconto porque eu tenho o dinheiro. E quando você não tem, queridos, a única opção que resta é fazer o carnê. Queridos, tem diferença de você negociar algo à vista e algo parcelado. Amém? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque tem diferença quando você entra no relacionamento, quando você tem o conhecimento do amor e quando você não tem. Quando você tem, você negocia o melhor preço, a melhor situação para você. Está entendendo? Você negocia a melhor situação de como vai ser o relacionamento. Quando você não tem, queridos, o conhecimento, o amor e o conhecimento, você não tem o que negociar. Você vai pagar juros e correções monetárias. Você vai pagar pelo que você não tem. E não adianta falar assim: Deus me ama tanto. Ele ama todos nós. Afinal de contas, Ele ama você tanto quanto ama uma pessoa que está jogada nas drogas hoje. Ele ama da mesma forma. Está entendendo? Só que existe um preço. Então, queridos, ou você paga pelo preço. Investe tempo, né? Investe conhecimento no relacionamento, ou você vai pagar por isso. Está entendendo? Então, queridos, o amor é medido pela quantidade de tempo que você está disposto a pagar. O quanto você está disposto a pagar pelo seu relacionamento. O quanto você está disposto a pagar pela pessoa que você vai casar. E eu vou falar sobre isso, se der tempo. Amém? E aí, quem sabe, né, você avalia as suas condições para não fazer outra pessoa sofrer. Amém? Ninguém falou amém. Então o conhecimento está disponível, amém? Vamos lá, vamos continuar. O que Deus pagou por você? Deus pagou um preço muito alto. Amém? Deus, para ter um relacionamento conosco, Ele deu aquilo que mais Ele amava. Tem muita gente que casa, que entra no relacionamento, até mesmo de namoro, porque a pessoa se sente com necessidade. E vou falar para você, isso não é um bom caminho. O melhor caminho, queridos, para você entrar no relacionamento é quando você não tem a necessidade. Você está pronto para oferecer a outra pessoa alguma coisa. Sabe? Tem gente, a gente já ouviu falar bastante sobre isso, né? Que casa para ser feliz, mas isso é um conhecimento equivocado. Ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer a outra pessoa feliz. Se você não tiver esses princípios no seu casamento, no seu relacionamento, você vai se frustrar. Amém? E aí você vai sair da sua
solidão com esperança para entrar no casamento de fracasso. Melhor manter a esperança. A esperança te mantém com a perseguida. O fracasso te traz morte. Amém? Então, se você vê que a pessoa ela não é compatível, fala assim para ela: não atrapalhe a minha solidão. Eu estou bem, estou caminhando. Amém? Eu vou caminhando. Amém? Porque tem pessoas que não vale a pena. Sabe? Tem homens que não vale a pena. É melhor você estar só. Tem um ditado muito bom do mundo: antes só. É bíblico. Melhor só. Buscando Deus, buscando conhecimento. Amém? Não é pecado estar só. Pecado é você estar mal acompanhado e depois querer consertar as coisas, brigando com que nem o gatinho lá, né? Você vai fazer do jeito que eu falei, e aí sai sangue, e aí se machuca. Isso é pecado, amém? Pecado da cadeia. Então, isso é pecado. Mas estar sozinho não é pecado. Amém? Então tem pessoas que vale a pena você falar assim: não, essa vale a pena. Tem outras que melhor não vem atrapalhar o que está se organizando. Amém? Vamos lá. Eu falei isso que Deus pagou. Você sabe disso, né? Eu não preciso repetir, né? João 3,16. Amém? Ali está a maior prova de amor, e eu vou falar porque daqui a pouco. O amor é uma força gerada pela decisão. Queridos, todos os dias, você no seu casamento, você no seu casamento, você tem que fazer essa força girar. Não, eu decidi amar, eu escolhi, foi a minha opção, eu não vou desistir. Queridos, o relacionamento é algo constante, porque o dia que parar, querido, o inimigo começa a agir, põe um para lá, põe o outro para cá, e aí a situação, as circunstâncias põe para lá. Às vezes nem é o inimigo, às vezes é a falta de trabalho, põe um para lá, o outro para cá, e aí vai separando a pessoa. Então, se você entrou nisso, querido, você precisa ter essa motivação, sabe? Gerar essa força da sua decisão. Eu decidi amar até que a morte me pare. Está entendendo? Quando a morte me parar, estou livre do pacto que eu fiz com a pessoa? Não. Primeiro com Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Amor é uma lei. Eu quero ler com vocês. É uma lei. Amém? Se você não estiver na lei, pastor, eu estou na graça. Jesus deixou 2 leis para nós: amar. Alô? Som. Estão me ouvindo? Amém. Então vamos lá. Jesus deixou 2 leis. Primeira: amar a Deus em todas as coisas e para de repente pense um pouquinho mais além. Você vai dizer para a pessoa assim: eu tenho que amar ao meu próximo. Você está amando o seu próximo? Pastor, eu estou amando na medida do meu conhecimento. Né? Ele lá, eu aqui, correndo, fazendo os corre. Beleza, a gente precisa mudar essa situação, né? Vamos lá, amor é uma lei. Eu quero ler com vocês alguns versos. João 3,34 diz assim: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus está dizendo que você deve amar como Ele amou. Amém? Estude a história de Jesus que você vai descobrir isso. Cristo, eu estou falando isso para que você vá bem, amém? Na vida. Amém. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Pessoas que não têm amor já não se enquadram nesse contexto. Amém? Próximo. Não fiquem devendo nada a ninguém. Amém? Isso é uma prova de amor. Isso é uma das coisas que você deve fazer. Não dever nada a ninguém. Amém? Isso é uma prova de amor. Não é amor, mas é uma prova. Amém? Amor é um pouco mais do que isso. Amém? Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter, nós temos dívida, amém? Devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Quem ama os outros está obedecendo a lei.
É Romanos também, Novo Testamento. Vamos lá. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Amém? Graças a Deus você não tem nessa igreja, amém? Glória a Deus por isso. Esses ainda e outros muito mais são resumidos em num mandamento só: ame os outros como você ama você. A gente já leu o texto várias vezes. A gente vai falar sobre isso. Continuando. Quem ama os outros não faz. Quem ama os outros não faz a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Amém? Isso está em Romanos 3:10. Tá bom? 8:10. Diz o seguinte: que nós devemos, quando nós amamos, nós estamos obedecendo a lei. Tem mais versículos? Tem, né? Gálatas 5:14. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama você mesmo. Amém? Próximo verso. Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz o amor. Para se ter amor é necessário ter o Espírito Santo. Por isso que eu falei para você: se você tiver que escolher entre duas pessoas, aquele que não tem Deus e aquele que tem Deus mas não tem amor, escolhe o que tem Deus. Pelo menos ele tem ali as ferramentas. Não sabe como funciona, mas corre o risco de aprender, do que simplesmente aquele que está nem aí, né, com Deus. Porque desse você nunca vai extrair o amor. Talvez o amor eros. Estou falando amor erótico, tá bom? O erótico é aquele que perversão. Estou falando eros, que é o amor de atração física, a química, aquela que fala química, lembra? Falei pra vocês? Então, aquele sim, né? Você vai conseguir dessa pessoa. Talvez um amor de amizade, né? Aquele que eu sou seu amigo enquanto você não me decepcionar. Amém? Eu prometo casar com você até que você não me decepcione. Amém? Não foi esses os votos. Mas, né? Se você quer um amor que supera as circunstâncias, um amor que supera obstáculos, você precisa de alguém de Deus. Amém? E ainda que saiba usar o amor, que tenha o conhecimento. Vamos lá. Mas o amor produz, o Espírito produz o amor. Então o Espírito há amor, por quê? Continuando, tem mais um? Não? Acabou? Tá, então eu vou falar sobre isso. Gálatas 5:22, ele fala de uma sequência de frutos do Espírito. Queridos, amor não é dom. Deus não chega para você e fala assim: você vai ter o amor, puf, e aí você tem as habilidades para gerar amor. Tem gente que acha que tem um dom para fazer amor. Pode rir. Mais ou menos. Amém? Não se faz amor porque amor. As pessoas falam que faz amor. Vamos fazer amor. Vamos fazer amor. Hoje em dia está tão rápido. Amor. Não, que é só. Antigamente existia uma carícia na mão, no cabelo, toda a preparação e tal, né? Hoje em dia não, vamos fazer amor. Né? Porque rapidinho, nem se conhecem já. Pô, acabou. Né? Não se faz amor porque amor não é habilidade, amor não é dom. Eu posso fazer poemas porque eu tenho dom para fazer poemas. Eu posso escrever um livro porque eu tenho habilidade para escrever um livro. Eu posso tocar um violão porque eu tenho habilidade para tocar violão. Eu tenho um dom para o negócio. Mas amor não é uma habilidade. A gente fala do dom, do amor, porque a gente, né, fala às vezes. Não sei por que fala isso. Eu não estudei aí nessa parte. Mas eu sei o que fala em Gálatas 5:22, que o amor é um fruto do Espírito. Amor é gerado. Tá entendendo? O amor tem que ser gerado. Fruto é gerado. Verdade. Assim como a alegria, a paz, o domínio próprio, você aprende, você vai gerando. Então uma pessoa que fala, vamos fazer amor, porque ela não tem. Precisa fazer. Só que ela não vai encontrar o tipo do amor que ela precisa. Porque esse amor acaba rápido. Ele vai junto com a reação química. Tem pessoas que acabam tão rápido que não dá um minuto. Acabou a reação química. Eu estou falando a verdade. E você vive frações de segundos de amor. A vida é muito mais do que isso. A vida tem muito mais do que isso. Uau! Então vamos lá.
Então, queridos, você quer amor? O amor ele é gerado através do Espírito, assim como os frutos do Espírito. Amor é um fruto que precisa ser gerado. Tem os antigos que falam assim, que o amor ele é construído como uma casa, tijolo por tijolo. Sabe os provérbios? Amém? Porque ele é construído, ele é gerado. Amém? Está entendendo? Amém. Muito bom. Então quando alguém falar para você que quer fazer amor com você, fala para ele assim: eu não preciso desse amor. Vai orar. A não ser que seja casado, né? É importante. Essa química no casamento não pode acabar nunca. Amém? Você tem que olhar a sua esposa e... Uau! Você tem que ter prazer só de olhar, queridos. Está entendendo? Aleluia. Você olha assim, os seus olhos mandam as informações para o seu cérebro começa a trabalhar os neurônios, produz as enzimas e aí os hormônios começam a tomar conta do seu corpo todo. Uau! Aí você vai falar assim para ela: amém? Isso não pode acabar, queridos. Por isso que amor é uma força que ela tem que mover, querido, todos os dias. Amém? Vamos continuar porque eu tenho muita coisa. Glória a Deus. Qual que é o próximo aí, Vanessinha? Põe aí. Uau! Vamos passar um pouco mais de nível. Vamos lá. Próximo. Amor é... Eu falei o que não é amor até agora, mas eu quero falar um pouco do que é amor. Amor é uma decisão de se comprometer com as necessidades para sempre, sem ter expectativas. Uau, revelação? Não, isso aí já está desde que Jesus veio ao mundo, a gente já sabe que amor foi o que Ele fez por nós. Então, queridos, amor é uma decisão de se comprometer com as necessidades, né, de outra pessoa para sempre. Fala assim pra mim: pra sempre. Pra sempre. Pra sempre parece ser muito tempo, não é verdade? Você está entendendo onde você está entrando? Pra sempre. E ainda, queridos, é uma decisão de se comprometer, não é de ter a necessidade. É de comprometer sem ter expectativa. A expectativa está matando o seu relacionamento. Expectativa destrói relacionamentos. Eu sou seu amigo porque você é bom comigo, eu gostei de você, você me ouve, a gente conversa, a gente troca as ideias. Mas a partir do momento, querido, que essa pessoa ela dá uma mancada com você, você fala assim: ó, você foi um grande amigo. Acabou. Por quê? Ele tem expectativa dessa relação. Vou falar mais sobre isso. Próximo. Amor é antecipar as necessidades de outras pessoas antes que ele peça. Isso é uma coisa importante que eu venho estudando, ouvindo, lendo de pessoas que sabem o que estão falando. Vamos perceber, vamos lá. Eu vou tentar aqui explicar mais ou menos do meu jeito. Pensa comigo. Você sai com a sua esposa para um restaurante, né? E aí você vai levar ela num lugar que vai impressioná-la, certo? Porque ela impressionou você com o visual dela, você vai impressionar ela com o local onde você vai levá-la, amém? Não leve ela. Cadê a pastora Eli? Cadê a pastora Eli? Posso contar um exemplo de vocês? Porque eu não tive esse exemplo. Posso? Pode, Silvio? Eita Deus, é dela. Não, só falo se você deixar, pode? Ele permitiu, está em comum acordo. É só um exemplo, tá bom? Né? Fala assim: vamos sair para jantar, vou te levar para comer carne. E aí ela se produz tudo. E aí ele olha para ela e fala: uau, posso continuar, Silvio? Ele já sabe. Oh, Deus do céu. E aí, querida, se produz toda, ele pega ela, vamos, né? E aí, né, entra no ônibus e tal, leva ela lá
para São Miguel, ela toda bonita e tal. Chega na estação de metrô, ou na estação de trem, vai ser longe o negócio, né? Ela pensa assim, nossa, o negócio vai ser sério, vai ser longe. Ele passa perto da entrada do trem, e aí chega, olha pro churrasqueiro e fala, pode escolher quantos quiser. Aí ela olha assim, aí ele fala, eu tô cumprindo minha promessa. Te levei pra comer carne, é carne que você vai comer. E aí, queridos? Eu não sei se foi assim não, tá? Tô só... Amém. Por quê? Porque por mais que as expectativas não são supridas, o amor não depende disso. Amém? Então, queridos, mas ele vai levar ela para um restaurante, chega lá, aí ele começa a observar. Bem, ela vai sentar. E aí ele vai lá, observa, tem a cadeira, ela vai comer, precisa ter um prato. Aí ele observa, ela vai comer salada, porque eu sei que ela gosta de salada. Então, se ela gosta de salada, eu vou ver se tem o saleiro na mesa, tudo certinho, para quando ela chegar, ela tenha tudo o que ela precisa. Eu vou ver se ela tem um bom atendimento, né? Vou cuidar para que ela tenha um bom atendimento e que trata, né, dela como uma princesa. Não vou deixar o garçom, né, fazer brincadeiras, piadinhas, coisas que vai ofendê-la. E aí você começa a cuidar do ambiente. Então, queridos, antecipar as necessidades é você estudar a mulher. Estude a sua esposa. Estude o que ela precisa. Porque amar, queridos, é você chegar e entregar o que ela precisa antes mesmo que ela peça. Por quê? Porque você está estudando ela, você está pensando nela, você não para de pensar nela, você vê aonde você falhou e você fala, próxima vez você ser mais rápido nisso, você está estudando ela. Por que eu estou falando isso? Porque Deus fez a mesma coisa, Ele falou, eu vou criar um homem. Opa, vou criar um homem, deixa eu preparar para ele as árvores que ele precisa comer, os lugares onde ele vai viver, deixa eu preparar o que ele precisa, as vitaminas certas. Deus preparou tudo em nossa volta para que antes de nós pedíssemos, já estava lá disponível. Isso é amor. É se antecipar. E quando você se antecipa, você surpreende. E mulher gosta de ser surpreendida. Talvez homens não. Né? Talvez eu não. Mas, perdão. Mas a mulher gosta. Afinal de contas, a mulher ela foi criada para viver novidade de vida todo dia. Quer prova disso? Fala para ela usar a mesma roupa para sair com você. Não rola. Verdade, Deus. Por quê? Você fala, pastor, mas eu tenho duas calças, uma tá suja, a outra tá lavando. E eu me viro. Mas a mulher não, a mulher é novidade. Entendeu? Deus criou ela assim, é culpa delas agora. Simplesmente antecipe, leve ela para comprar, depois chame para sair. Se não tem tempo de comprar, dá condições, se antecipe as necessidades. Isso constrói o amor. Mas você trata ela como se fosse um utensílio descartável. Eu sei que nós usamos coisas que para nós tanto faz, né? A mesma camisa, se tiver passada tá bom, se não tiver, amém, né? Oh, usa a mesma camisa, toda vez que eu vou pregar diferente eu uso a mesma camisa, tá bom, amém? Mas elas não, queridos, e você tem que entender isso. E você quer construir o amor? Antecipe as necessidades. Não deixe ela pedir. Mulher, queridos, às vezes nem fala o que precisa porque sabe que você não entende. E se ela falar para você o que você não entende, vai ficar pior. Você vai ficar sabendo que você não entende. Aí você vai entender menos ainda o que você não entende. Está entendendo? Ou você não entende? Tá vendo? As mulheres entenderam. Você não viu nenhum amém dos homens. Por quê? Não entende. Estuda as mulheres. Deus deixou o manual? Deixou.
Com 66 livros. E ela está desde o começo até Apocalipse. Amém? Sabe por quê, queridos? Você precisa de amor. Porque Jesus falou que nós devemos amar os nossos maiores inimigos. E às vezes a mulher é o nosso maior inimigo. E às vezes ela é 2 vezes na semana o nosso maior inimigo. Tem mulher que é 5 vezes na semana o nosso maior inimigo. E Jesus disse: ame. Ele não falou divorcie dos seus inimigos. Tá entendendo? Sabe por quê que às vezes torna o seu maior inimigo? Porque você não sabe. Porque quando você sabe, você se antecipa às necessidades. E se você antecipa as necessidades, não tem necessidade de ela te cobrar nada. Por quê? Porque não tem necessidade, porque a necessidade já foi suprida. Amém. Amém. As mulheres estão possuídas aqui. Vocês me devem um café com leite, hein? Amém. Então, queridos, isso é amor. Jesus fez isso por nós. Jesus faz isso por você, querido. Jesus morreu antes ou depois de você pecar? Antes. Ele antecipou as suas necessidades para que hoje você consiga viver no amor com Ele. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Jesus é o cara. Ó, nível 3 nós estamos, tá bom? Nós estamos se aprofundando e eu vou me aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Terceiro, amor é a manifestação da própria natureza de Deus através do homem. Queridos, os homens, eu dou essa aula na escola de líderes sobre isso. Se quiser se aprofundar, faz escola de líderes. O homem fica esperando, chega, pastor, a minha mulher não me ama. Eu falei, tá certo. Como assim, pastor, tá certo? Tá certo, ela não foi feita para te amar. Tá vendo como os homens não sabem? Tá vendo? Assim, respira, mulheres. Mulher foi criada para quê? Deixa ver. Mulher ela foi criada para ajudar. Ajudadora. Foi o primeiro princípio de criação. Segundo, a mulher multiplica. A mulher ela foi criada para multiplicar. Então, se você não tem amor para dar, ela não pode te ajudar. Se você não tem amor, ela não pode multiplicar o que você não tem. Então, pare de cobrar algo que você não está dando. Estou falando com a câmera, porque essa igreja, os homens são uma bênção. Amém? Vamos lá, pare de cobrar. Amém? Está entendendo? Então, o amor é a manifestação da própria natureza de Deus. Deus olhou para o homem e falou assim: vou pôr o meu espírito nele, vou pôr o meu amor nele, e ele vai transmitir amor. Ele transmite, ele é o transmissor. Está entendendo? O mundo está um caos. Não é por causa da reviravolta das mulheres, é porque os homens não estão transmitindo a natureza de Deus. Porque quando o homem transmite a natureza de Deus, querido, o barco vai bem, a casa vai bem. Por quê? Porque ele está transmitindo aquilo que Deus é. O homem recebe de Deus e transmite para a mulher multiplica. E aí quando ela ama muito, ele fala, agora eu vou receber, ela faz o quê? Dá luz. E ama o filho. Multiplicou. Aí o maridão fica com o quê? Com glória a Deus. Trabalha a nossa glória do Senhor. Está entendendo? Então você fica na expectativa de coisas que não existem, e isso te mata. Mata o seu relacionamento, mata os seus filhos, porque a ignorância ela é geracional. Os seus filhos vão saber o tanto quanto vocês sabem. Está entendendo? Vamos continuar. Então, queridos, são apenas três tópicos que nós precisamos entender. Então, quando o homem chegar, né, ele vai chegar para a mulher lá, né, se ajoelhar. Ele não deveria falar assim, quer casar comigo? Isso é muito vago. Ele nem sabe o que ele está falando. Ele tinha que chegar assim, ó. Você quer que eu me comprometa com você em todas as suas necessidades pelo resto da minha vida, sem esperar nada em troca de você?
Ele morreu por você. Ele amou tanto você que Ele falou assim: eu estou disposto a me comprometer com você. Eu entreguei o meu filho para você, para morrer por você. Eu quero suprir todas as suas necessidades, antecipar as suas necessidades. Eu quero te estudar, eu quero te amar, eu quero te dar tudo o que eu tenho, do bem e do melhor, sem esperar nada em troca de você. Quantas vezes a gente erra, queridos, e a gente volta para os caminhos do Senhor, e Ele nos perdoa como se nada tivesse acontecido. O que acontece nos casamentos, a gente perdoa, mas fica ali um passo para trás, um pé atrás. Eu tenho um plano B, e o plano B destrói casamentos. Não existe plano B para o amor, queridos. Está entendendo? Então, quando você ama de verdade, você zera. Você não guarda ressentimento, mágoa, rancor, de dores. Pastor, mas foi muito terrível. Conheço o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele arranca isso, ele sara, ele cura. Ele transforma e liberta. E ele é transmissível para gerações. Amém? Amém? Então você já sabe como pedir, né, alguém em casamento. Não fala que quer casar comigo, isso é muito vago. Amém? Você precisa saber o que você está fazendo. Porque a mulher que está do seu lado, Deus amou ela com amor incondicional. Cuidado o que você está fazendo com ela. E a mesma coisa, as mulheres para os homens. Deus amou ele incondicionalmente. Cuidado o que você está fazendo com ele. Amém? Amém. Eu quero falar sobre. Põe aí. Não existe razão para amar. Não tem o porquê Deus nos ama. Ele apenas nos ama. Lembra que eu falei? Eu andava em caminhos obscuros, mas Ele me amou. Eu fazia coisas obscenas, mas Ele me amou. Eu era trevas, mas Ele me amou. E hoje eu amo por quê? Só porque Ele me amou. Está entendendo? Então, queridos, a razão está destruindo. Chega para o seu marido, ou para sua mulher, para o seu namorado, sei lá quem você almeja um relacionamento. Você pergunta para ele assim: por que você me ama? Nós não perguntamos isso? Né? Uma frase que nós perguntamos: por que você me ama? Aí ele começa a falar. Mas qualquer razão que ele der para você, ou porque ele te ama, ali começa a morte no seu relacionamento. Porque se você ama o seu marido pela estabilidade financeira, o dia que ele perder a estabilidade financeira, você vai ter conflitos. Se você ama como ela é aparente, né, a aparência, o dia que isso mudar, o amor você vai perder. O dia que você fala assim: eu amo essa pessoa porque ela é tão feliz, deixa ela começar a cuidar de 3 filhos, dívidas para pagar, um marido que às vezes chega cansado, estressado, o humor dela muda, e ali acabou seu amor por ela. Então qualquer razão que você der e responder o porquê você o ama, você está destruindo o seu relacionamento. Deus, por que você me ama? Não tem na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E pode ler qualquer outro versículo que não vai dizer para você o porquê Deus te ama. Ele te ama. Está entendendo? Então, queridos, a razão, o motivo está destruindo melhores relacionamentos, até mesmo de amizades. Está entendendo? Vamos lá que eu tenho que encerrar. E ainda tem algumas coisas. Põe o próximo. Como matar o amor? Né? Vamos lá? Não? Não? Vocês estão tão quietos nessa. Desde a semana passada vocês estão tão quietinhos. Amém. O amor é silencioso, né? Às vezes. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Então eu vou dar algumas razões que provavelmente devem ser o que está matando o relacionamento. Amém. O amor se mata.
Quer dizer, não deve matar, mas ele é matável. Existe essa palavra? Ele pode morrer. Amém? Então tome cuidado. Você pode ter começado em love, amando, amém, e terminar matando aquilo que vocês começaram. Amém. Vamos lá, primeira razão. Deu uma razão para amar, você gera uma condição, e essa condição mata o amor. Então qualquer condições que você der para amar, você está matando o amor. Amém? Segundo, a condição leva à expectação, que é a expectativa. Então, por causa da condição que você está, nessa situação, gerando as condições para amar, vai gerar expectativas. Por exemplo, se eu acordo de manhã e eu espero que a minha mulher me dê um bom dia, eu chego à noite e espero que a minha mulher tenha cozinhado. Eu vou trabalhar, eu espero que a expectativa é que a minha mulher vai passar a minha camisa. E esses detalhes, queridos, na expectativa que quando ela não cumpre, dá uma tristeza. Então, queridos, a expectativa, ela vai matando aos poucos a construção do amor que vocês tinham. Então, queridos, você vai trabalhar, um exemplo, passe você sua camisa. Escute. Se ela passar a sua camisa, você vai olhar, vai falar: querida, o que você está fazendo? Eu estou passando a sua camisa. Aí você vai falar assim para ela: obrigado. Ela: obrigado por quê? Não, porque eu não esperava isso. Então quando você não espera, você consegue agradecer. Se torna um relacionamento, sabe, onde há reconhecimento. E um dos grandes problemas do relacionamento é ele não reconhece o que eu faço por ele. Por quê? Muita expectativa. Então a expectativa, ela está destruindo, ela mina aos poucos o relacionamento, o amor verdadeiro. Lembre, você decidiu amá-la, cuidar dela, antecipar as necessidades, sem nada em troca, pelo resto da sua vida. Quando você entender isso, queridos, você vai começar a entender Deus agindo na sua vida. E Ele é transmissível. Jesus transmitiu Deus. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu sou apenas a manifestação do Pai. Jesus não esperou nada dos leprosos. Ele curou os 10. Como voltou a agradecer? Por quê? Não tinha expectativa. Obrigado, Jesus. Amém. A tua fé te salvou. E os outros? Ele nunca falou nada. Poxa vida, os outros. E os outros estavam com você? Cadê? Não vieram? Ah, que ruim, hein? Que mal agradecido. Foi curado. Jesus nunca teve expectativa. Sabe por que a sua família às vezes se afasta de você? Sabe por que os seus filhos cada vez mais se afastam de você? Porque a gente não entende o amor. O amor, ele atrai, ele desarma a pessoa. Ela vem pra cima, o amor desarma. E aí, queridos, você atrai a pessoa. Vamos lá, então a expectativa, queridos, ela mata aos poucos. Continua. A expectativa traz desapontamento. Fica desapontado com a pessoa que você escolheu para casar. Fica desapontado com o seu filho. Isso destrói, queridos. Sendo que vocês poderiam construir um amor verdadeiro. Porque você vai viver casado com ela, ou você vai viver feliz ou desapontado. Melhor viver feliz. E para viver feliz, o amor é uma das bases, lembra? O fruto da alegria, o gozo. Vamos gerar isso. O primeiro é o amor que vai gerar os outros frutos. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho tempo. Continua.
Desapontamento leva a divisão, acabei de falar. A família começa a se afastar por causa a pessoa está desapontada. E a divisão leva ao divórcio. Então o divórcio não foi aqui que começou. O divórcio foi quando você buscou uma razão para amar. Uau! O divórcio começa onde se há uma razão para amar. Amém? E depois do divórcio, querido, morte. Por mais que vocês falam assim, eu divorciei, mas a morte é gerada. Você se sente fracassado. E da primeira vez, você pode até culpar outra pessoa. Da segunda vez, você vai culpar quem? Gera morte. E graças a Deus vocês estão ouvindo essa palavra. Vocês conseguem recuperar o tempo, restaurar o que foi perdido. E daí da morte tem muitas outras coisas que levam. Mas eu quero parar aí. Amém? Então, queridos, procure entender o amor. Pastor, como viver isso? Aprende com Deus. Deus não espera nada de você. E aí quando você para falar com Ele, Ele está lá ouvindo, com todo o amor possível. Por quê? Porque Ele tem prazer. Ele não ficou desapontado quando você não orou. Ele morreu por você. Ele já te amou. Então o que você fazer para Ele, queridos? Deus vai falar assim: esse é meu filho, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Está entendendo? E toda vez que você der mancada, nada que um arrependimento não resolve. E existe uma companhia do amor que não dá para largar a mão, o braço. Existe uma companheira do amor que se ela vai embora, o amor para. Mas quando ela está do lado dela, eles constroem junto. Sabe como é que chama a companheira do amor? Na verdade é o companheiro, né? Chama-se perdão. Não existe amor sem perdão. Porque antes do amor ser gerado no fruto, o perdão prepara a terra, prepara o ambiente para o amor ser gerado. Então, o que Deus fez? Deus te amou tanto, mas Ele não podia transmitir esse amor dentro de você. O que Ele teve que fazer? Um plano de perdão para a sua vida. Enviou Jesus, redimiu seu pecado, pagou sua dívida. Aí Ele fala: agora o homem está pronto para receber o meu amor e se encher do Espírito Santo, do conhecimento e da revelação da palavra. Está entendendo? Uau. Vou encerrar. Eu vou só mostrar mais 2 slides e vou encerrar. Amamos pouco porque exigimos muito. Repete assim: eu amo pouco porque eu exijo demais. Eu amo pouco meu irmão porque eu exijo demais dele. Olha para o seu irmão e fala assim: me perdoa por exigir demais de você. Eu quero te amar mais. É bom, né? A pessoa, você casado com uma pessoa assim, que entende o que é amor. Você entende por que eu falo que as pessoas não vivem em casamento? Vivem como um contrato. Existe uma outra palavra que agora fugiu da memória, né? Elas combinam o que elas vão viver. Isso não é casamento. Isso é um contrato. Amém? Amor, queridos, que Deus criou, o casamento que Deus criou, ele é bom. E o casamento, ele começa quando você é solteiro, cuidando da sua família, você que é irmão mais velho, irmão mais novo, respeitando, a irmã respeitando os meninos, pai, mãe, ali já começa. Tá entendendo? E a última frase, não, tem mais um: se livre do motivo para amar. Procure cada dia da sua vida se livrar desse motivo. Amém?
Qual é o motivo que tem feito você ficar decepcionado com o seu parceiro? Se livre dele. Eu gostaria de me aprofundar, mas quem sabe numa outra oportunidade. E a última frase: aí nós conseguimos formar amor quando amamos. Amém? Quem é o bebezinho? É a Edu. Amém? Então, queridos, você quer gerar amor? Busque conhecimento, busque conhecer. Faz um voto com você mesmo. Fala assim: Deus, eu não quero fazer mais a minha esposa sofrer pela minha ignorância. E a mulher fala: Senhor, eu não quero mais fazer o marido sofrer pela ignorância. Pai, eu não quero fazer mais os meus pais sofrerem pela minha ignorância. E comece a buscar uma forma diferente, amém? Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé, você que está com a sua esposa, dá a mão para ela aí, ou abraça ela.